João, Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Jesus ele está orando pelos seus discípulos, mas entenda essa oração como algo de Deus também, para destravar nas nossas vidas, porque Jesus está clamando pelos seus, mas Ele também estende essa palavra, Ele estende ela para mim e para você. Então não foi só para aquele momento ali, não foi só para os seus discípulos que estavam ali, mas também para a minha vida e para a sua vida. Não vamos ler o capítulo todo, né? É aí a oração sacerdotal de Jesus, versículo 18, a partir do versículo 18, até o 23 só, fala assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e é a favor deles, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados, onde? Na verdade. Não rogo somente por estes, ai gente aí ó, chegando aí, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Estamos nessa aí, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória. Grave isso aí, tá? Jesus então, transferência de unção aí, Ele transmitiu a glória que estava nele para os seus discípulos. Ele tinha uma glória sobre ele. Nessa hora aqui, olha aqui que ele fala, né? Eu lhes tenho transmitido a glória. Alguém tem outra tradução aí? Transferência de unção, transferência da glória. A glória que estava sobre ele, ele está liberando agora sobre os seus discípulos. Ele está transferindo sobre os seus discípulos. A palavra, né, a tradução melhor é essa aí, transferindo, né? É a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, Ele e o Pai, e eu nele, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Então, isso aqui é o propósito, o final aí é o propósito, mas nós vamos falar lá no final, né, o propósito, né? Que nós queríamos trazer, que eu quero deixar para você. Jesus está orando, é um momento de oração, de intercessão. Jesus então está liberando uma palavra sobre os seus discípulos. Ele está no momento crucial do seu ministério. Jesus está aqui no Getsêmani, no momento crucial do seu ministério. O outro evangelho fala já no Getsêmani, e esse aqui ele ainda vai para o Getsêmani, mas nós estamos entendendo que ele está orando. Ele está então preocupado naquilo que haveria de acontecer. E quando vem uma preocupação sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre algo que ainda vai acontecer, qual deve ser a minha e a sua atitude? Oração. A oração, ela vai desencadear, né, os céus, vai liberar os céus sobre uma geração inteira. Ela vai impactar vidas, vai transformar realidades, ela vai mudar tudo, todo o ambiente. Jesus sabia disso. Jesus tinha certeza, plena certeza disso. Mas aqui ele dá algumas dicas de como eles deveriam então viver, como eles deveriam proceder. Mas para isso ele usa o poder da intercessão. A palavra de Deus tem um homem, nós falamos, o Verbinho falou das 3 maneiras da gente poder fazer missões: orando, sustentando ou indo. Essas 3 maneiras, está liberado aí nas células, as células estão estudando aí essa semana. Então quem já fez ontem, eu já fiz a minha ontem, encheu lá, glória a Deus. A minha esposa também lotou de gente ontem, orando. Renata ministrou lá, né? Glória a Deus, né? Então, orando, sustentando e indo. Essas 3 maneiras da gente fazer missões. E aqui eu quero destacar o poder da intercessão. A Bíblia tem um relato
que nós conhecemos muito bem, de Neemias. Neemias foi um cara que, se nós formos pegar ele dentro das missões, ele fez os 3 tipos. Ele fez as 3 coisas. Quando ele recebe uma notícia, como é que estava o povo dele, o povo de Deus que tinha ficado para trás no cativeiro, o povo, como é que estava a situação do povo, ele fica triste. Quando nós recebemos uma notícia ruim, quando chega até nós uma notícia de caos, de uma cidade, de um local que nós amamos, gostamos, nós ficamos tristes. Neemias fica triste naquele momento ali. Ele recebe a notícia de lá, os que estão lá estão em miséria, estão em grande desprezo, os muros estão derribados, queimados, a situação é caótica. E ele então toma algumas decisões. Ao receber essa notícia, ele toma algumas decisões, que tem que ser a minha e a sua. A palavra de Deus fala depois, né? Você lê lá, Neemias capítulo 1. Ele se coloca em oração. Ele vai para o joelho, ele vai orar. Ele faz mais do que isso? Faz. Ele começa a jejuar. Ele entra em consagração. Jesus falou: eu santifico a minha vida por causa de vocês. Santifico a minha vida. Então ele entrou em consagração. Ele começa a jejuar. Começou a prantear diante de Deus. Começou a clamar. E ele então faz uma oração a Deus. E aquela oração ali desencadeou uma transformação em uma nação. Aquela oração daquele homem. Porque ele não só se consagra, ele não só ora, ele não só se santifica, como ele também resolve entrar no negócio. Ele resolve entrar. Quando ele chega na presença do rei, Deus preparou aquela situação, desencadeado depois da oração. Deus preparou tudo. Ele vê o semblante de Neemias triste, e então, naquele momento ele pergunta o que está acontecendo, ele relata isso que nós contamos aqui, e a partir daquele momento ali, ele recebe então cartas, permissão para voltar e reconstruir os muros. Não só isso, mas todos os recursos necessários para que a reconstrução acontecesse. Deus, ele é tão poderoso, porque... mas eu vou precisar de madeira, você pode ter. Eu vou precisar de cavalo, vai, leva cavalo também. Eu vou precisar de... e vai, você tem permissão para tudo. Eu preciso de guardas para me encontrar. Vai, leva. E tudo que ele precisava, Deus providenciou. E chega ali, naquele momento, ele é o missionário naquele lugar. Ele é aquele que vai fazer a missão. Ele orou, ele levantou os recursos, lógico, preparado por Deus, mas ele faz parte da missão. Então ele chega ali, começa a coordenar todos os trabalhos, ele começa ali a direcionar todas as pessoas. Você fica responsável aqui, o outro ali, você vai levantar essa parte aqui, você vai fazer isso, vai ficar de guarda aqui, uma mão na espada, outra na colher do pedreiro, e vai construindo aqui, vai, e daí de repente, em poucos dias, mais exatamente 52 dias, o inimigo levou um susto. Por quê? Porque estava tudo reconstruído. Mas começou lá atrás, na oração. Então agora você vai falar para o seu irmão, para a sua irmã assim. Fala assim: a oração tem poder. A intercessão tem poder. A intercessão vai desencadear algo tremendo na vida das pessoas. A intercessão vai alcançar vidas distantes. Vai guardando isso aí. Tá? Então olha o poder da intercessão, que eu e você podemos fazer parte dela. Eu e você podemos tocar em gerações inteiras através da intercessão. Jesus, ele não só entende que ele foi enviado de Deus, viveu aquilo que Deus chamou ele para viver, mas ele treina outros para também fazerem o mesmo, para viverem o mesmo, entendendo que através da vida daqueles dali, muitos iriam também se render ao Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje. Chegou até a gente. Começou lá.
Mas olha o que desencadeou. Abraão, Denilson, que era Abrão, resolveu crer em Deus. E a palavra que tem sobre ele, que era só uma promessa. Deus falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas até então ele era o Abrão. Ele não era o Abraão. Mas quando ele resolve acreditar num Deus que ia mostrar para ele pelo caminho, o difícil é isso, Riva. Deus nos mostrar no meio do caminho. Porque se nós formos falar do Evangelho, o Evangelho, ele vai sendo vivido pelo caminho. Ele vai sendo pregado pelo caminho. Nós vamos mostrando Jesus pelo caminho. É no caminho, né? Tanto é que antes de nós sermos chamados cristãos, que significa pequenos cristos, começou lá em Antioquia. Antes disso, os cristãos eram chamados os do caminho. Os do caminho. Por quê? Porque era um caminho que Jesus mesmo se coloca como esse caminho, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, todos que pregavam o evangelho, que falavam de Jesus, eram conhecidos como os do caminho. Então tem um caminho. O caminho começa pela intercessão. Para se espalhar, tudo começa pela intercessão. Tudo começa pela oração. O apóstolo Paulo, o maior de todos, que foi usado pela mão de Deus, poderosamente, levou o evangelho para muitas nações, para muitos lugares. Ele sempre parava e orava a Deus. Ele sempre lembrava de interceder. E agora eu me coloco de joelho, e agora eu intercedo, e agora eu paro aqui a minha carta, e ele então naquele momento ali se consagrava em favor dos irmãos, em favor da igreja de Cristo. Então tudo vai começar. Agora eu quero fazer algumas perguntas. O que eu vou orar? Porque às vezes surge. O que eu vou orar, pastor? Como orar nós já sabemos, né? Porque aí Jesus já ensinou lá atrás. Não precisa nem falar, né? Ali é o modelo, né? Não é que já precisamos ficar repetindo, né? Mas ali é o modelo de oração. Agora, o que orar? O que nós vamos orar? Nós podemos orar por tudo? A Bíblia fala: orai sem cessar. Ah, pastor, mas eu como um prato de comida, esqueço de orar a Deus. Deveria orar por tudo. Orar por tudo. Tudo que vem até nós devemos orar. Já diz um bispo antigo da igreja metodista, que a oração está sempre em ordem. Não existe. Às vezes a gente ora por um pregador que vai pregar aqui, e pela lógica o pregador deveria logo começar a orar, mas se ele quiser orar de novo, não é falta de educação, não, oração pode orar quantas vezes for preciso, quantas vezes quiser. Não tem dessa. Não tem número, não tem medida de oração. Nós devemos orar por tudo. O que interceder? O que nós devemos pedir? Salmo 2, capítulo 8, fala: pedi as nações e as te darei por herança. Poxa vida, mas é um pedido ousado, né? Realmente é muito ousado. Muito ousado. Ousado demais. A gente pedir uma nação, e Deus nos dá uma nação. Queridos, Deus, Ele leva a sério a oração. Às vezes nós oramos assim, sem perceber o que nós estamos fazendo, mas Ele leva a sério a oração. Ele leva muito a sério. Aquela ilustração, né, que tem lá do teatro, né, cenas do próximo capítulo, para quem não foi, né, da oração, ela é verdadeira. Quando paramos para orar, Deus, Ele está nos ouvindo. Ele sempre está nos ouvindo. Então eu posso pedir o que, pastor? O que eu quiser. O que você quiser. Significa que Deus vai me dar tudo o que eu quero? Não.
nós aprendemos que Ele nos dá tudo o que necessitamos, não tudo o que eu quero. É diferente. Não é tudo o que eu quero, é tudo o que necessitamos. É diferente. Mateus 7 fala assim: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. É a palavra que o Silvio mais gosta, né, Silvio? É o texto que o Silvio mais gosta. Ele falou para mim já, né? Que é o texto da palavra de Deus que ele mais gosta. Mas vamos entender esses versículos, Silvio. Versículo 7 e 8 aqui. Pedi e dar-se-vos-á. Então, quem que recebe? Hein? Quem pede. Recebe quem pede. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Alguém tem criança aí? Isso. Fui na rua sábado com o Lucas, a esposa, a filha, o intuito de dar uma volta com eles, almoçar lá na rua, fomos lá no Missão, mesmo lá. Mas ele saiu de casa pedindo uma coisa, chegou na rua pedindo uma coisa, fomos almoçar pedindo, ele tinha que receber, não tinha jeito. Ele insistiu com aquilo ali, mas já vinha com isso na cabeça há um tempão, e a gente empurrando ele, né? Vamos empurrar um bocadinho, porque está caro, isso que você está querendo está caro, então vamos empurrando, mas ele não esquecia, ele continuava pedindo. Aí ganhou o patinete, né? De tanto pedir, não fiquei com vontade de comprar não, caro para danar, né? Tem que dividir no cartão ainda, porque é caro. Não fiquei com vontade de dar não, mas insistência demais, já sabe ter a loja que tem, é desse jeito. Então, quem recebe é quem pede. Quem que encontra? Você perdeu alguma coisa, Lud? Como é que você vai encontrar? Tem que buscar, você tem que, né? Por quê? Porque senão não vai encontrar. Alguém já perdeu a chave do carro aí? Eu já perdi. Irmão, que coisa terrível. Que coisa horrível. E agora? O que eu vou fazer? Poucos dias minha esposa desceu, foi levar o Lucas no colégio, ano passado. Estacionou ali na ponte da Casa de Saúde ali, desceu do carro, com a chave do carro na mão. Na hora que ela foi tirar o Lucas deu um solavanco na mão dela, a chave bateu lá embaixo na beira do rio. A chave do carro. Eu estava no centro, de moto, deixei ela ir de carro, fui de moto. Dentro do Banco Itaú, o telefone tocou, não pode nem atender telefone dentro do banco, né? Aí insistiu umas 3 vezes, né? Aí tive que atender, né? O que foi? Vem aqui agora. O que foi? Vem aqui agora. Não queria nem explicar o que era, não. Onde você está? Estou aqui na Casa de Saúde, vem aqui agora. Larguei tudo que eu estava fazendo, correndo. Cheguei lá, desesperada, querendo bater no menino, Falei, calma aí. Tinha uma pessoa ajudando ela. Ela ficou tão nervosa com a situação, já tinha uma senhora socorrendo ela. Aí na hora que ela começou a contar para mim, eu falei, calma aí, vai achar. Aí a senhora virou para o lado dela e falou assim, eu nunca vi um marido desse jeito. Só falei isso, tá querendo? Falou, qualquer um que eu conheço ia falar umas boas com a esposa. Aí falei, rapaz, essa chave deve ter caído debaixo do carro, Miqueias. Aí deitei debaixo do carro, achei que a chave tinha caído debaixo do carro, não caiu não. Fiquei pensando, né? Tinha um moço assim no condomínio, naquele condomínio do lado ali da Casa de Saúde. O moço falou, essa chave caiu aí na beirada do rio, lá embaixo. Olhei assim, nada, mato, né? Mato assim tomando conta. O rio estava vazio, ainda bem. Se o rio tivesse cheio, tinha caído dentro d'água mesmo, caiu na beirada. Aí pedi o cara do condomínio, passei pelo condomínio, desci, pulei o muro lá de trás do condomínio, desci lá, arranquei o tênis, atolou no meio do barro. Fui lá, amassei um mato para cá, amassei outro para lá, peguei a chave. Subi. Não é possível. Ela ali apavorada.
Falei, pode levar o Lucas lá no colégio, leva ele lá, deixa ele lá. Fica tranquilo. Ah, mas eu vou dar uma coça no Lucas. Falei, não precisa. É você que segurou a chave na mão. Não precisava, você bobeou. A criança não tem culpa. Então, queridos, para eu encontrar, eu tenho que procurar, eu tenho que buscar. E para abrir uma porta, para abrir, alguém tem que chegar lá e bater na porta. Jesus está batendo na porta. Jesus está batendo. Nós fomos lá, né, Silvio, naquele senhor. O homem aceitou Jesus, rapaz, sozinho, praticamente. O homem aceitou Jesus e falou, eu vou para a igreja. Já conheci o Silvio já era alvo das orações do Silvio, da intercessão do Silvio, da NET, sempre oravam por ele, moram lá para cima da casa dele. E Deus converteu o homem lá. Mas quem que pregou para esse homem? Ah, rapaz, Deus, o Espírito Santo que convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Chegamos lá, o homem está pronto. Sexta-feira, ele falou, não, já comprei uma Bíblia e tudo, e estou muito feliz que vocês estão aqui. Domingo, 7 horas da manhã, o homem estava aqui na igreja. 7 horas, o Silvio foi buscar ele de carro, ele deu uma nega no Silvio, já estava aqui. Aí, irmã Maria, conhece ele, né, irmã Maria? Irmã Maria falou, pastor, você conhece aquele rapaz ali? Eu falei, conheço. É meu vizinho, né? Falei, irmã Maria aceitou Jesus. Mas quem pregou para ele? Ah, rapaz, foi Deus. É Deus que fez a obra. Deus só usou o Silvio. O Silvio ficou me chamando, eu fiquei empurrando o Silvio com a barriga um bocado para nós ir lá. Até que nós fomos sexta-feira, nós fomos lá. Mas o homem está pronto. Apaixonado por Jesus. Querendo Jesus. É igual o pastor Cadu fala, né? Facinho, facinho. Né? Tá facinho, facinho. É Deus que prepara tudo. Mas nós precisamos entender. Paulo, certa feita, ele orou para os colossenses. E ele faz uma oração, que aí você pode copiar, não tem problema nenhum. A Bíblia, a gente pode copiar. Ele faz uma oração pelos colossenses. A oração dele, no pedido, o pedido dele, é que eles continuassem a crescer. Não parassem de avançar. Esse é o pedido. Ele fala assim, também para que eles transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Olha a oração do homem. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Essa é a oração de Paulo para os colossenses. Ah, eu posso orar assim? Para Deus fazer isso? Pode, querido. Pode orar. Você imagine Deus alargar o entendimento das pessoas, para elas compreenderem. Você imagine para que Deus faça transbordar de pleno conhecimento, Denilson, para que a gente possa experimentar o que? A vontade dEle. Então tem um propósito. O propósito é para que as pessoas experimentassem a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então Paulo está fazendo essa oração. Mas voltando para o texto em que nós lemos, vamos discorrer nele um pouquinho, não vou demorar. Jesus disse assim, no versículo 18: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, tem uma notícia para você. Jesus foi enviado ao mundo, mas nós também somos enviados ao mundo. O Verbinho já nos explicou domingo. Tem pessoas aqui que chegaram em casa, tem uma menina aí que chegou em casa domingo e falou com a mãe dela assim: ô mãe, eu vou para a África. Hey! Falou para a mãe dela: eu vou morrer na África, mãe. Você está ficando doida? Você não vai nunca? Falou a mesma coisa lá, né? Mesma coisa. Ela chegou em casa e falou com a mãe dela: ô mãe, eu vou para a África, vou morrer na África. Vou ser missionária na África. Você não vai nunca, minha filha, você está ficando doida. Ela falou: eu só não amarrei o demônio na vida dela, mas, né? Porque eu entendi o tempo de Deus. O Verbinho falou que, né?
Na hora que ele falou isso com a mãe dele, né? E tudo. Então, nós precisamos entender isso. Como Jesus foi enviado, eu também sou enviado. Pastor, quem me envia? Jesus. O Pai enviou Jesus. Agora quem nos envia? Jesus. Ele nos envia. Com uma garantia, que Ele está conosco. Moisés, ele foi um cara tão ousado, ousado e usado, que ele estava nessa nuvem de glória, né? Ninguém entrava, ninguém aproximava, Moisés ia. Josué ficava embaixo. Mas ele subia o monte, ele subia a montanha. Isso que nós cantamos aí, Moisés subia a montanha. Ali o fogo, né? Ali fumegava, ali o negócio era realmente trash, né? Porque o negócio, ninguém tinha coragem de aproximar. Mas Moisés ia, ele subia. Ali ele recebia a revelação de Deus. Ali ele recebia a palavra de Deus. Ali ele recebia enchimento. Ele foi tão ousado, Miqueias, que Deus queria destruir o povo. O cara é tão ousado que ele discute com Deus. Não. Moisés, vou fazer de você um povo, uma nova nação. Não, essa promessa não é minha. Essa é para Abraão lá atrás. Essa não é minha não. O Senhor que nos tirou lá do Egito. Olha a vergonha que nós vamos passar. O Senhor nos tirou de lá. Então, olha a ousadia naquele momento ali. Mas isso é gerado na intimidade. Isso é gerado na profundidade, né, do lugar secreto. Aí sim, eu tenho condição de dialogar com Deus. Então naquele momento ali, Deus não destruiu aquelas pessoas, não destruiu. Pastor, mas Deus pode mudar, né, a vontade dele? Pode, querido, Deus pode mudar. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Naquele momento ali, ele queria mandar fogo naquela turma ali mesmo, né? Por causa do coração daquela turma. Mas ele achou alguém para se colocar na intercessão. Alguém para se colocar na brecha. E aquela intercessão ali salvou uma nação. Salvou gerações inteiras. Uma intercessão de um homem. Então pode salvar. Já contei aqui uma vez uma senhora, eu esqueci o nome da ilha agora, de nativos, que ela tinha 3 filhos. E os filhos dela resolveram fazer missões. E o primeiro filho dela recebeu um chamado de Deus para ir a esta ilha, a esse país, fazer missões, e ele foi. E ali eles eram muito violentos, eles eram muito cruéis naquele lugar, e ele morreu naquele lugar, mataram ele. O segundo fala, eu vou no lugar do meu irmão. O segundo foi, depois de um tempo morreu também. E o terceiro foi no lugar do irmão. Os 3 filhos da senhora foram, e os 3 morreram. Certo dia o pastor chegou na igreja, aquela senhora estava em prantos, chorando amargamente. O pastor falou, coitada da irmã. 3 filhos mortos nos campos de missões. Meu Deus, coitada dessa mulher. Como é que deve ser a vida dessa mulher? E o pastor chegou para dar um abraço nela, para consolar ela. Ô irmã, por que a senhora está tão abatida assim? Pastor, eu poderia ter mais um filho. Pastor, por que eu não tive mais um filho? Entende? Aquela ilha, aquele país inteiro, depois foram outros missionários para ali, aquele lugar, o país inteiro se converteu ao Senhor Jesus. Aquela mulher entendeu isso. Ela entendeu. Morreu os 3 filhos dela. Mas ela estava chorando, não é pela perda dos 3 filhos, não. É porque ela não tinha mais um para enviar. Olha o entendimento. Porque o apóstolo Paulo já tinha entendido isso. Ele fala, o morrer já é lucro. Isso aqui, essa vida que eu tenho aqui agora, então,
Para ele nada, apedrejamento, chicoteado, preso, isso aí era moleza para ele, era fichinha. Porque ele já tinha entendido que estar com Jesus era melhor ainda do que estar aqui. Então nada para ele, não temia mais nada. Não temia nada. Mas olha o poder de uma oração. Certa feita à meia-noite, Paulo e Silas presos. Já tinham sido chicoteados. Estavam acorrentados os pés e as mãos. O que eles faziam? Oravam e cantavam louvores a Deus. Olha o poder da oração. Todo mundo sabe a história, acontece ali um terremoto, os alicerces da prisão são abalados, né? As luzes ali as lamparinas ali apagam, o carcereiro fica desesperado, fugiu todo mundo, eu vou me matar. Paulo fala, não faça isso. Estamos todos aqui. Ele pede luz então, alguém chega, aproxima a luz, e ele confere os presos estão todos ali, ninguém fugiu. Mas as cadeias tinham se aberto, as correntes tinham se quebrado. E o carcereiro faz aquela linda pergunta, né? O que eu devo fazer? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, passa azeite nas feridas deles, cura eles ali. Paulo prega para a família inteira e diz a palavra que todos naquela noite foram batizados. Todos foram batizados. Ah, tem que fazer catecúmenos? Não tem nada. Tem que fazer, eu fiz 1 ano de sala de catecúmeno para ser batizado. 1 ano. Era 1 ano. Eu falei, rapaz, não chega nunca. Eu doido para pegar o microfone, rapaz. No dia do meu batismo, eles falaram, vai ter um de vocês que pode falar. Eu falei, opa, eu. Me dá o microfone para cá. Eu estava doido para pegar o microfone já, né? Porque 1 ano na sala, rapaz, esperando para ser batizado. Mas valeu, tudo que eu aprendi valeu. Graças a Deus. Tudo que nós aprendemos é crescimento, querido. Nós sempre aprendemos. Sempre aprendemos. Então, às vezes, nós queremos apressar os processos. Esse é o primeiro ponto. Versículo 19, Jesus falava que santificava a vida dele em favor dos discípulos e de nós. Eu também devo santificar a minha vida. Não tem dessa. A carne é fraca. Para com isso. Vamos parar com isso. Vamos santificar a nossa vida. Vamos pagar o preço em favor de nações, de vidas, de pessoas. Vamos realmente clamar a Deus. Vamos bater até Ele responder. Vamos fazer isso. Vamos pagar um preço de uma vida santificada na presença do Senhor. Nós arrumamos muita desculpa, queridos. Gostamos muito de dar desculpa. Chega de dar desculpa. Versículo 20. Não rogo só por esses, mas também por aqueles que virão. Isso é visão de mundo, de ganho. Estou orando pela minha célula, Vitão, mas eu já tenho que estar de olho na multidão. Ali Deus está me dando 10 ali, mas Deus vai me dar muito mais. Muito mais. Mas como, pastor? Minha casa nem cabe. Não está entendendo o processo. Não está entendendo. Às vezes um que você ganhar ali, vai fazer um arraso lá na frente. Lá na frente. O Verbinho falou que tinha 100 lá, né? 100 lá na célula lá. Chegou um pastor, falou, vamos dividir esse negócio aí. Porque tem gente demais nessa célula aí. Vou botar 4 aí para tomar conta dessa célula aí. Designou 4 lá, pastor, para tomar conta da célula. Acabou a célula. Só porque tinha 100 pessoas na célula. Deixa ter 100. Deixa ter. Faz uma macrocélula, faz no meio da praça. João Paulo começou lá com 4, ele mais 3 amigos dele. Tem 2.000 pessoas no meio de uma praça lá em Brasília agora. Começou desse jeito. Depois você acessa lá no YouTube. Movimento Céu na Terra. Você vai ver Deus usando eles para curar, para orar por pessoas. Está viajando o mundo inteiro aquele menino. Apaixonado por Jesus. Começou orando. Começou inconformado com a situação.
Então Deus, Ele faz. De que forma que Deus faz, pastor? Através da pregação do Evangelho. Tem que pregar o Evangelho. Fala só do que já tem. Não precisa inventar nada não. Nós não temos que inventar nada não. Já está pronto. Nós só vamos falar do Evangelho. Que Deus é amor, né? Que Jesus morreu por nós, que Jesus ama a pessoa, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus libera. Tudo, queridos. Fala do que já está pronto. Não precisa inventar nada não. Às vezes a gente fica inventando um monte de coisa. E por fim, qual o propósito disso tudo? O propósito, Jesus vai falar que Ele fazia essa oração para que o povo dele fosse um. A vontade de Deus é que o povo dele fosse um. Como Ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. Então a minha vontade é que todos sejam um. Então se você cruzar com o irmão ali de qualquer igreja, daqui a pouquinho, ele é seu irmão, querido. Abraça ele. Pastor, estou querendo abrir uma célula, eu e o irmão da igreja tal. Pode? Pode. Abre vocês dois. Os meninos começaram lá no Colégio São Paulo. Pedro, né, o Arthur, a Júlia lá. Um outro menino da Wesleyano, um outro menino da Maranata. Eles começaram uma célula lá dentro do colégio. O diretor liberou uma sala para eles. No intervalo fazer uma célula. Aí está no intervalo lá, o pessoal está rodando, entra ali dentro da sala, ali vê 10, 15, 20 meninos lá num canto orando, e tudo clamando a Deus. O que é isso? Esses meninos estão ficando doidos? Estão apaixonados por Jesus. Só isso. É o que nós devemos fazer. Então, a vontade de Deus é essa. E o que vai acontecer se nós formos um? Vai acontecer algo tremendo. A mesma glória que estava sobre Jesus, vai vir sobre nós. Vai acontecer a transferência de unção. Aquilo que ele estava sobre ele, ele transfere. Eu vou para o Pai, mas eu quero liberar sobre os meus discípulos agora. Você imagina isso? Que loucura isso. Se a gente tiver a intimidade, a ousadia que Jesus teve, curar tantas pessoas, a Bíblia fala que se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos os milagres que Ele fez, não caberia em todos os livros da terra, que aqui só está 1%, eu creio. Isso aqui só está 1%. Evangelho de Lucas, por exemplo, talvez você não sabe isso. Lucas foi um doutor, a doutora aí, né? Lucas foi um doutor, um médico, nem conheceu Jesus. Nem conheceu Jesus. Mas foi discípulo? Não, ele veio depois. Lucas veio depois, nem conheceu Jesus. Mas aí ele começa falando assim: depois de uma acurada investigação, eu passo a escrever. Ele começa então a escrever. Ele entrevistou pessoas, ele pesquisou, ele foi a fundo, ele foi e juntou tudo o que ele ouviu e escreveu. E foi além. Como Jesus já tinha partido, os discípulos ainda estavam ali, ele vai e escreve Atos dos Apóstolos também, que aquilo ali ele acompanhou, aquilo ali ele estava vendo, eles curaram ali, Deus fazia um milagre aqui, acontecia algo ali, então ele vai e escreve também Atos dos Apóstolos. Sabe para quem que Lucas escreveu esses 2 livros? Para uma pessoa. Ele escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos para uma pessoa. Só fez isso para uma pessoa. Isso aqui rasgou gerações e está aqui na nossa mão hoje, porque ele escreveu para uma pessoa. Então, queridos, é isso que Deus faz todos os dias. Eu e você temos que ser aperfeiçoados. Todos os dias eu e você temos que ser moldados, podados por Deus. Deus, Ele nos ama. Jesus nos ama, o Espírito Santo nos ama. Ele tem paixão por nós. Ele nos ama incondicionalmente. Mas todos os dias nós devemos desejar, querer, buscar realmente viver isso que Deus liberou sobre a minha e a sua vida. Está acessível para todos. Amém?
Que Deus nos abençoe.